Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Satsang. E hoje a gente vai abordar, começando, né, iniciando uma abordagem sobre um detalhe aqui de um texto que eu coloquei ontem no grupo, né, que eu escrevi, na verdade, ontem, sobre o planeta Terra, né, sobre a Terra. Não sei se vocês viram, ah, mas o detalhe que eu queria chamar a atenção é que a realidade, né, que a gente percebe, pelo menos a realidade externa, né, ela tem como base a existência do planeta, né, a existência da Terra. E graças à existência desse planeta e das condições, né, que integram, né, a realidade desse planeta, é que é possível nós nos desenvolvermos como organismos vivos, né? Não só nós, como toda a vida na Terra. Mas existe um detalhe a respeito dos humanos, que é a capacidade, né, de abstrair, a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, né? Eu queria trazer aqui: a Terra é como o palco da vida. Palco da vida, será que és também um sonho? Quem te sonha agora? Quem, a não ser nós mesmos, poderá sonhar contigo de milhões de maneiras diferentes? E tu, onipresente, ao ostentar milhões de faces também sonhadas, amamenta teus filhos sem que eles saibam verdadeiramente quem tu és. Então, esse detalhe aqui, ó, quem poderá sonhar contigo de milhões de maneiras diferentes? Então, eu queria destacar, né, essa parte. E o que quer dizer isso, né? Que cada um de nós concebe a realidade de uma maneira diferente, né? Todos nós, como essa analogia aí, como filhos da Terra, né? Filhos do planeta. Cada um de nós está experimentando uma realidade diferente. Então, eu vou colocar aqui a analogia do filme, da tela do cinema, né? E também do espectador, vamos dizer assim. Quando a gente fala, quando o Advaita, né? Quando essa vertente coloca a nossa condição, a nossa natureza como consciência, né? O que seria essa consciência? Então, muitos mestres, eles associam essa consciência à tela do cinema, né? A tela da sala de cinema, que torna possível que o filme seja ali projetado, ok? Mas se a gente for levar essa analogia
as últimas consequências, a gente tem que olhar que a tela do cinema é inerte, né? Não há movimento na tela. Quer dizer isso? A tela do cinema é passiva. Ela somente recebe as projeções e torna possível que o espectador consiga visualizar essas projeções. Então, é bem limitada também essa analogia, tá? Porque se existe um espectador, a consciência, na realidade, é o espectador, não a tela. Mas trabalhando um pouco em cima dessa analogia, só para a gente ter uma noção didática, o filme que é projetado nessa tela é um filme para cada um. Por isso que a gente está dizendo, né, naquele poema lá, né, que milhões de sonhos acontecem ao mesmo tempo, né? Então, aqui a gente tem que entender, né, que cada um está assistindo um filme diferente, cada um dentro da sua realidade, daquilo que do seu drama pessoal, né, da sua história, dos fatos que aconteceram e acontecem e acontecerão nesse período em que a gente chama de nascimento e morte, né? Nesse período que é a vida, que está compreendido entre nascimento e morte, apesar de nós não sentirmos que nascemos e talvez não sentiremos que morremos, né? Muitos dizem isso. Nós não estaremos presentes no evento morte, né? Mas há um sentimento de continuidade, permanência, de constância que nós experimentamos. Mas tem um detalhe aí. Para cada pessoa acontece um filme diferente. Mas o que é mais importante que o filme? Mais importante que o filme? A reação do espectador. Porque o filme não acontece de uma forma neutra, de uma forma indiferente. Nós mesmos, na nossa experiência de assistirmos um filme, nós nos emocionamos, nós rimos, nós nos envolvemos, nós criamos expectativas, nós criamos desejos. Então, isso é uma analogia muito próxima da realidade, né? Então, este filme ou este sonho, né, da forma que foi colocada no texto, ele se desenvolve de uma forma que vincula as emoções do espectador. Tá? Então, se você disser que você é consciente, se a gente for buscar uma definição, o que eu acho que esse campo das definições não nos aproveitam muito, né? As definições são sempre imprecisas, mas se você quiser afirmar que você, como consciência, é a tela, você está afirmando que você é totalmente passivo, indiferente ao próprio filme, porque a tela não assiste o filme. A tela somente torna possível que a projeção seja recepcionada pelo espectador. Então, se você diz, eu sou a tela, você é passivo, você é neutro, você não sente nada. A tela não sente nada. Agora, essa tela, se ela for comparada à consciência,
essa consciência que acontece torna possível o aparecimento da realidade, assim como o filme, assim como no filme. Mas essa consciência em si é passiva, é neutra, ela não é um agente, ela não está agindo. Lili, ah, vamos chegar lá. Então, vamos chegar lá. Quem é um agente, né? Nem mesmo o filme tem essa qualidade de, apesar de estar em movimento, né? De aparentar estar em movimento, porque as projeções são aparências de movimento, né? É somente a luz se modificando na projeção. Então, o movimento que aparentemente acontece na tela, né? Também, de uma certa forma, ele é passivo. Quem é o único ativo nessa relação? O espectador. Então, a gente tem que olhar para o espectador, porque as reações de emoção, de alegria, de tristeza, de desejo, de expectativa acontecem no espectador, nem no filme e nem na tela. Agora veja, se numa sala de cinema que ali estão, sei lá, 50 pessoas assistindo um filme, cada uma está assistindo o filme de uma forma diferente. É isso que eu quero dizer. Milhões de sonhos, milhões de faces, cada um com a sua bolha de realidade acontecendo. Então, o que é isso? Uma constatação, tá? E aí tem como você começar a comparar, por exemplo, a sua bolha de realidade com a bolha de realidade do outro. Qualquer comparação que você fizer, ela é dentro da sua própria bolha de realidade. Então é impossível você comparar, porque você vai usar os elementos disponíveis dentro da sua própria bolha de realidade, que não são os elementos disponíveis na bolha de realidade do outro, que você está comparando. Então, nenhum exercício de comparação, né, vai ser fiel ao que realmente acontece naquela outra bolha de realidade, né? Porque vai fazer parte do quê? Do seu filme. Aquela comparação que você está fazendo vai produzir emoções em você e não no outro, correto? Agora, onde que a gente quer chegar? Cada um está projetando uma realidade, mas não é de acordo com a sua própria vontade. Porque se você entra na sala de cinema para assistir o filme, não é você o diretor do filme, o ator do filme. Existe uma analogia nesse sentido. Mas você não sabe qual é o roteiro do filme. Vamos dizer que você é o ator do filme, você, né? Mas não é você que está conduzindo os eventos do filme, né? Então esse filme também acontece de forma involuntária, ou seja, está além da sua própria vontade. Mas para que a gente saber tudo isso? Para ver como que funciona a dinâmica da realidade, dos acontecimentos, né? Como isso se desenrola, como isso me afeta. Então, é uma questão de saber, de compreender a configuração da própria vida. É assim que está funcionando, né? E aí, dentro do seu filme, se você puder melhorar, as comparações vão servir como base de parâmetro naquilo que você pode ou consegue mudar. Eu vi tal pessoa fazendo isso, o que que acontece? Ela me deu assim um ânimo. A pessoa se dedicou tanto e ela conseguiu ah,
conquistar, entre aspas, uma liberdade em relação às coisas materiais ou em relação a qualquer outra situação, e isso despertou em mim uma vontade de fazer aquilo que ela fez. Então, isso é uma referência que te dá um ânimo, um caminho, né? Um direcionamento para você melhorar muita coisa na vida, etc, etc. Então, são exemplos, né? Que a gente pode aí, dentro da comparação, mas não vai ser algo que você vai sentir da mesma forma que o outro sentiu, né? Nenhuma conquista, nenhuma experiência, você pode afirmar que é igual, exatamente igual ao que o outro sentiu. Mas aquilo pode servir de parâmetro, ok? De outra forma, se você está numa situação estruturada, engessada por várias condições, não adianta você querer buscar respostas que na prática não vão te ajudar, né? Então, se a vida está difícil, é o que tem para o momento, né? É o que tem para o momento. O que você pode fazer para se ajudar? Nas comparações de histórias semelhantes, você pode reunir forças dizendo: isso não acontece só comigo. E as pessoas que também acontecem essas situações, elas estão se comportando de maneiras diferentes, né? Ou seja, uma está, que a gente chama, né, sublimando, ou seja, está transcendendo a situação, está vendo a situação de forma diferente, como a gente diz, né? Fazer do limão uma limonada, né? Não olhar para o limão e dizer, não, só existe aqui uma fruta azeda, etc. Não, dá para fazer uma limonada. Quando dá para fazer limonada, beleza. Quando não dá, tem que ser aquilo que é. Por quê? Porque a experiência não tem como ser diferente. A gente pode explorar diversas maneiras, não só pode, como deve explorar diversas maneiras de experienciar aquilo com mais leveza, né? Ou com uma inspiração amorosa, né? Por exemplo, dar banho em leprosos é uma coisa que as pessoas buscam fazer, é uma coisa que vai te encher de alegria, de regozijo, você vai ficar assim, né? Uma situação elevada de fazer isso. E no filme de cada um de nós aqui, isso aí quer dizer algo que eu não quero. Eu tenho repulsa a essa situação. Repulsa doentes dessa forma, né? Cujos corpos estão degenerando, né? Por doenças, etc. Agora, para uma pessoa, né, que eu estou lembrando agora, aquilo se tornou um exercício, vamos dizer assim, uma atividade de completa alegria. Ou seja, ele transcendeu aquela realidade. A mesma história daquele satsang que eu contei sobre a mente, né? Que interpreta as coisas como nojenta ou como atrativas, né? Que é o caso que a pessoa, né? O monge que tinha lá uma cumbuca com água, bebeu a água, se recuperou, se refez, depois no outro dia viu, né, quando amanheceu, viu que aquela cumbuca era um crânio cheio de verme e começou a vomitar. Aí falou: como é que aquilo que me refaz, que é o bálsamo para mim, num dia, no outro é algo nojento? Não, não pode existir essa. Então, ele viu que é uma interpretação dentro do filme, né?
E essa pessoa que eu estava me referindo é São Francisco, né? Que eu me lembrei aqui, é São Francisco, né? Agora, sempre foi assim, ele sempre estava assim numa alegria, ele nasceu desse jeito, adorando o leproso? Não, não. Então tem uma história, né, que eu já em outro sete sangue já passei aqui, que chama A Prova de Fogo, né, que é denominado num livro que chama O Irmão de Assis, né, onde esse episódio é contado, é narrado, né, que ele, na verdade, era um jovem muito sensível e ele, ao mesmo tempo que tinha nojo, asco, repulsa por leprosos, porque os leprosos também não era só as chagas, né? Não era só o corpo todo macerado, né? Era também o cheiro, né? Então tudo é uma coisa assim mais ampla do que a gente pensa, né? Mais assim intensa do que a gente pensa. Então, e naquela época medieval, né? Século XIII, ele diz que havia lá em Assis, né? Muitos leprosos e tal. E ele, quando ia ao mercado, ele via um leproso a 50 metros, por exemplo, ele já começava a ter ânsia de vômito. Ele não queria chegar perto, ele tinha nojo, repulsa, né? Só que ele também tinha um outro sentimento junto ali, né? Então a gente na condição humana sabe bem o que é isso, né? Nojo, repulsa junto com compaixão, com um fio de compaixão, um fio de amor, né? Né? Porque Buda também afirmou isso, né? Quando ele tem os 4 encontros e um deles foi com a doença, né? Ele não sabia porque ele era um príncipe, estava isolado no palácio. Isso aí também é um conto mitológico, mas didático. Não é bem assim, é mais para ensinar, né? Porque Buda tinha conhecimento, né? No caso Siddhartha, né? Ele não era Buda. Ele tinha conhecimento, estudou muito ali porque era um príncipe. Mas no momento em que ele sai do palácio, ele tem os encontros, né? Então os encontros dele são com a doença, a velhice, a morte e a renúncia, que aí ele viu, ele pergunta para o cocheiro, né, que está ali com ele, fazendo aquele tour ali pelo mundo real, vamos dizer assim, fora do palácio. E aí ele encontra uma pessoa com uma aparência diferente, né? Arcada, andando com dificuldade. Aí ele pergunta: o que que é isso? Ah, isso aí é velhice. Ele não conhecia. Depois, é, a doença, né? A doença, no caso, podia ser um leproso, coisa assim. Vamos trazer para isso, porque é o que a gente está falando. E aí ele pergunta para o cocheiro, né? O que é isso? O que significa isso? Aí ele fala: isso aqui é a doença. Ah, todo ser humano está sujeito à doença? Todo ser humano está sujeito à doença. Todo ser humano está sujeito à velhice. Todo ser humano está sujeito, quando ele vê um cadáver, né? Todo ser humano está sujeito à morte. Então, ele, quando tinha esses encontros, ele fazia uma declaração, né? Desde o momento em que eu conheci a velhice, eu deixei de ter orgulho da minha juventude. Desde que eu conheci a doença, eu deixei de ter orgulho da minha saúde. Desde que eu conheci a morte, eu deixei de ter orgulho da minha vida, né? Então é também algo franciscano, né? É muito franciscano. E o próprio São Francisco é muito budista. Então eles se encontram nessa vertente, né? Eles se dão as mãos aí, porque inclusive quando os colonizadores, os navegadores portugueses, né, chegaram lá no Oriente e viram os primeiros monges budistas, eles acharam que eram franciscanos.
Então já existe esse vínculo, né? Esse link aí, né? E aí voltando então, né, para São Francisco, né? O que que é deixar de ter orgulho, né? É começar a entender e pôr em prática, principalmente, que aquilo vai acontecer com você. Isso é deixar de ter orgulho. O que que é o orgulho? O orgulho é eu estou numa situação privilegiada, eu estou numa situação melhor que essa, superior a essa. Mas essa situação superior não vai durar para sempre. Em algum momento ela vai acontecer comigo. Então, esse reconhecimento começou a nivelar no sentido de humildade, né? No sentido de igualdade, principalmente, né? Começou a nivelar essas pessoas. Então, o que acontece com elas? A lucidez, né? Porque quando você se sente superior ou tem orgulho porque está numa situação privilegiada, isso é ignorância. Por que ignorância? Você ignora que está sujeito à doença, ignora que está sujeito à velhice, ignora que está sujeito à morte. Então, isso é algo, algo que limita, né, a sua percepção da realidade, né? Então, é como se num filme você se achar o herói, que nada pode acontecer com você naquele filme, né? Você se colocar nessa posição de superior, né? E aí, voltando para São Francisco. São Francisco, então, ele, mesmo tendo nojo dos leprosos, ele quer ajudar, ele reconhece que eles sofrem, ele tem compaixão, né? Então, só que a compaixão é menor do que o nojo é maior que a compaixão, tá? E aí, o que que acontece? Ele, quando vê um leproso, ele pega algumas moedas, entrega para alguém e fala, por favor, entregue para ele, porque eu quero que isso beneficie, né? Eu quero que ele se alimente, ele compre alguma coisa, ele faça algo de bom para ele, mas eu não consigo me aproximar dele. Por isso eu peço para alguém levar aquela ajuda, né? Aquela ajuda financeira para aquela pessoa, mas eu não consigo me aproximar dele, né? E aí, eu tô contando essa história, gente, também tem a ver com o contexto do filme e com, principalmente, com essa coisa da sublimação, né? Da transcendência daquilo que à primeira vista, é algo que provoca repulsa, né? Então, até aquele momento, sim, provocava repulsa em São Francisco. Era humano, São Francisco está na condição humana. Na condição humana, provoca repulsa. Mas, ao mesmo tempo, ecoava, né? Ressoava ali uma vontade de transcender a repulsa, de ir além da repulsa. E isso, né, fazia que ele tivesse vontade de se aproximar das pessoas que sofriam. Nesse mesmo período, né, ele começa a ter experiências místicas. Ele começa a ter uma sensação de bem-aventurança, né, que na tradição védica, né, chamada Ananda, né, que ele começa a experimentar arrebatamentos. E, em resumo, ele começa a experimentar a graça. Ok, todo mundo, gente? Ok, Leide? Tá ouvindo, Leide? Oi? Tá ouvindo? Tô ouvindo, desculpa, é que eu tô com as Não, tá carinhas bom, mas aqui e tô te ouvindo. o importante é que você esteja ouvindo. Muito disso aqui é para você.
Não sei se você Sim, percebeu. sim, sim. Já percebeu? Percebi totalmente. Então tá, vamos continuar. É, Então, São Francisco, né, já tem uma consciência, né, um amadurecimento de começar a entender, né, que ele não é merecedor de algum benefício em detrimento do outro, né? Que isso também é lucidez, né? Isso também é dissolução da ignorância. Veja bem, isso também é maturidade. Veja bem, se você começa a ter muito, entre aspas, benefício, se você tem muito conforto, se acontece muito com você coisas boas, né? Se você tem uma vida muito satisfatória, ah, a tendência da ignorância é começar a achar que você tem merecimento disso. Você fez alguma coisa aí, sei lá, numa outra vida, ou sabe Deus lá, onde ou porquê, mas isso também não interessa, isso faz parte da ignorância, né? Você não quer nem saber, o bom é continuar aproveitando isso, né? Porque, no fundo, você tem uma impressão que você sempre mereceu cada dádiva que você recebe, tá? Então, você mereceu a saúde, você mereceu a juventude, que você mereceu a vida, etc. E os componentes aí de conforto, né, de boa alimentação, de status social, por que não, né? Financeiro, etc. O que que o ignorante pensa? O ignorante pensa assim: eu mereço, e ponto. Isso, daí. Também, né? Eu mereço cada castigo e cada dádiva, né? Mas no castigo a pessoa não se coloca como superior. Na dádiva, é isso que eu quero dizer agora, né? Ele diz: por que que eu estou recebendo isso? Entendeu, Déia? Aí ele fala: porque eu mereço. É uma explicação curta dentro da ignorância, mas só pode ser isso. A nossa sociedade hoje, né? A nossa cultura, se você olhar aí um pouquinho, você já vê que isso está totalmente contaminado, né? O prazer, né? Está muito hedonista, né? Essa coisa de usufruir o prazer de uma forma que... Por que isso, né? Porque eu mereço, ou porque está acontecendo, tá bom, é assim. E no fundo tem isso, eu mereço, né? Agora eu quero fazer um contraponto aí com São Francisco, que a gente estava falando. Quando São Francisco sente a presença da graça, usufrui da bem-aventurança, cai uma ficha para ele. E aí ele fala assim: eu não mereço isso. É, mais ou menos isso, Raquel. Mais ou menos isso. E ele, quando está sentindo, viu, essa graça, arrebatamento, isso que, esse sentimento de elevação, né? Ele começa a se sentir mal, não se sentir bem, ele começa a se sentir mal. Por quê? Porque ele tem repulsa de leprosos. Ou seja, ele não acolhe aqueles irmãos, ele discrimina aqueles irmãos, né? Ele quer que aqueles irmãos permaneçam longe dele, mas mesmo assim ele está sentindo toda a elevação, toda a graça. Então ele se sente culpado por isso. Ele não se sente superior, né? Ele tem assim um discernimento acerca disso. Mais ou menos como você falou.
né? Ele pensa também nessa situação, né, Raquel? Devo contribuir, né? Mas não é bem nesse nível, é num outro nível, né? Eu não poderia estar sentindo o que eu estou sentindo. É mais intenso. Eu não mereço estar sentindo o que eu estou sentindo. Eu não mereço a felicidade que eu estou sentindo. Eu não mereço a elevação, eu não mereço a bem-aventurança que eu estou sentindo, porque eu estou discriminando os meus irmãos, que são iguais a mim. Então, não é algo meio da troca, sabe? Que você colocou aí, né? Devo retribuir. Não é isso. Não é uma barganha. É um sentimento de imerecimento. Eu não mereço essa sensação de bem-aventurança. Por quê? Porque eu discrimino os meus irmãos. Agora, é porque ele quer? Não. Pela vontade dele, ele não discriminaria os irmãos. Ele chegaria próximo aos irmãos, ele, né, abraçaria os irmãos. Então, esta barganha seria um sentimento de não merecimento. Não é barganha. Ele não quer trocar nada, né? Ele não está trocando. A situação aqui se eu recebo isso, né? Como eu posso receber isso se eu sou tão impuro? Vamos colocar assim? Deu para entender, Raquel? Deve ter alguma coisa errada, entendeu? A questão. Se eu discrimino tanto esses leprosos, se eu não consigo chegar perto desses leprosos, eu não deveria estar me sentindo bem, entende? Então é mais profundo, né? Ele não quer fazer alguma coisa. Por exemplo, Raquel, vou colocar aqui. Olha, eu não consigo chegar perto dos leprosos, mas está tudo bem. Eu vou lá, faço uma doação para um instituto que cuida dos leprosos e aí eu limpo a minha consciência. Não é isso. Entendeu? Como é que é, Raquel? Não é isso, não. Não é isso. Isso é uma troca. Isso é o sentimento de troca. É, ele se coloca numa posição de querer transcender a repulsa que ele sente. O sentimento de troca eu vou ter a minha consciência tranquila se eu fizer alguma coisa em troca, né, do que eu estou recebendo aqui, que é o que a maioria faz, o que todo mundo faz, né? Eu vou fazer uma doação lá, por quê? Porque o ano inteiro eu me alimentei, eu tenho uma casa confortável, tal, tá tudo certo, tal. Eu não me dediquei a ninguém, mas para eu ter a consciência tranquila, eu vou ali e de repente me dá uma vontade, que eu lembro de Jesus, Natal, etc. Eu estou com aquele espírito de Natal, e eu vou lá, faço uma doação para um asilo, né, para um orfanato, etc. E aí vamos dizer assim, fechei a minha conta. Eu tô 0 a 0, tá tudo certo. Recebi, mas também dei, entre aspas, né? Não é assim. Isso é muito importante a gente esclarecer, né? Não é uma barganha, não é. É um sentimento de imerecimento. Eu sou tão impuro que eu não mereço sentir a graça. Tá certo? Isso tem que ficar muito claro, né? No fundo é o quê? Ele está olhando para as próprias fragilidades. Ele está querendo vencer as fragilidades. Ele está querendo ir além da fragilidade. Ele reconhece que esse sentimento de não querer se aproximar daquele doente é uma fragilidade.
Ok aí? Até aí, tudo bem? Ok, Raquel? Pegou? Confirma aí para mim, por favor. Raquel, tá por aí? Bom, vamos ter que prosseguir, né? Então, gente, tá claro? Tem alguma dúvida sobre isso? Tá claro isso? Que não é uma barganha? Claro, Donner? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Vamos lá agora. Não, alguém falou aqui. Leide falou, tá claro, beleza. Ideia, é de se deparar com uma limitação. Ótimo, isso mesmo. Vulnerabilidade e aceitá-la, se não der para mudar. Se não der para mudar, não. Mas se der, vai para frente. Vai ver, vai insistindo, tá? Agora, Raquel, sim, entendi. Estou com problema no microfone. Beleza. Mas só pode colocar aqui do lado que a gente vai vendo. Então, isso é muito importante. Você sentir isso. A gente está aqui no Sete Sangue, não é para um entendimento intelectual. A gente tem que se colocar nesse lugar. Então, quando eu falo São Francisco tinha nojo, e ao mesmo tempo, por causa do aprofundamento que ele se dispunha a fazer, ele começa a ter um sentimento, uma sensação de arrebatamento e começa a sentir a graça, né? Isso, a graça do quê? De Cristo, né? O mestre São Francisco é Cristo. Então ele começa a se dissolver, né? Exatamente, Raquel. Pelo nojo que ele sentia, ele não se sentia merecedor da graça que ele estava sentindo. Beleza? Exatamente. Resumiu a ópera. É isso aqui. O resumo da ópera é esse. Então, existe uma passagem, né, nesse filme que Francisco estava vendo e que ele era o personagem, ele sentia, né? Então, quando a gente está falando disso, nós estamos falando de sentimento. O que é isso? Experiência direta. Você, a sua vida, ela é muito representativa porque você a sente. Você sente as emoções da vida. Você não é um zumbi. Você participa, né, disso com essa sucessão de sentimentos e emoções, de sensação, né? Então, eu estou querendo trazer para você a sensação que São Francisco tinha. Uma sensação que nós temos. Nós que não estamos acostumados, né? Naquela época medieval, era comum as pessoas doentes pelas ruas. Não tinha hospital, né? Não tinha, então muita gente, a alimentação era muito complicada, não tinha produção que tem hoje, não tinha higiene que tem hoje, né? Então por aí você começar a ter uma noção de como que era. Se as pessoas mais abastadas eram cheias de doença, né? Não tinha dinheiro não, tinham dinheiro, mas eram cheias de doença, né? Doenças sexuais, né? Sexualmente transmissíveis, doenças, né? Venéreas no caso, doenças em relação à boca. Já pensou? Ninguém escovava dente, gente. Agora, imagina aquele que não tinha nada, que era miserável e andava pela rua. Então, a lepra era uma coisa que se espalhava entre essas pessoas, né? Vamos dizer assim, os moradores da rua, né? Então, por aí a gente vai vendo o que, que é o ambiente, qual é o ambiente que São Francisco ali vivia, né?
Ele tinha uma condição muito boa, né? Porque o pai dele era comerciante de tecidos, exportador, importador de tecidos. Então era uma condição burguesa para a época. E só que ele começa a ser tocado por essas emoções, pela graça, etc. Né? Inspirado por Cristo. Tá? Então, muita gente esquece disso e acha que São Francisco é uma pessoa assim, sem nenhum direcionamento, ou é, sei lá, um cara alternativo. Não é. Né? Ele tem um direcionamento que é Cristo, tá? Então ele foi inspirado e aí começou todo o processo que aconteceu com ele. Mas vamos lá. Então existiam essas associações, né? De também com Cristo, né? Porque e aí o leproso, né? Aquele que tinha chagas, aquele que foi acometido por esse tipo de situação, né? Pela dor, etc., era comparado com Cristo crucificado. Essa comparação sempre vinha, né? Aquele que sentia dor de forma também imerecida, né? Aquele que só fez o bem, mas foi castigado, etc., né? E crucificado. Então, veja que existe um modelo, né? Existe um modelo. Tudo bem, gente? Prosseguindo. Então, é aquilo que se chama prova de fogo. Ele era um cavaleiro, né? Ele era um burguês, na verdade. Então, ele estava um dia cavalgando pela planície que tem ali antes de Assis, né? Embaixo da cidade. E ele teve um encontro com um leproso. Um leproso que, de repente, quando ele viu, ele estava deparado com um leproso. O leproso estava ali na frente dele. E aí, qual que foi o ímpeto dele? Qual que era a vontade dele? Disparar com o cavalo, né? Sair a galope. Mas aconteceu uma coisa diferente. Ele teve um outro impulso também, que entrou assim, em confronto com esse primeiro impulso de sair galopando. Ele lembrou daquilo que ele falou, que ele sentia, né, da graça. E tem um detalhe importante que eu até acabei esquecendo, hein, gente? Que agora, antes de contar o final da história, eu lembrei. Quando isso que você falou aí, Raquel, quando ele fala assim, ó, então pelo nojo que sentia, se sentia não merecedor da graça, ok. Quando ele em oração, ele, ele, ele pediu para que isso fosse mudado, ele ouviu uma voz que dizia, ele ouviu no fundo assim dele mesmo, né? Veio aquela voz que disse assim: tudo que o mundo preza, você despreze. E tudo que o mundo despreza, você preze. Tá certo? Ok aí, gente? Então ele ouviu isso, ele teve uma resposta a essa oração. Então quando ele encontra
esse leproso, quando ele encontra o leproso na planície, embaixo de Assis, ele ia sair correndo, né, com o cavalo, aí ele lembra dessa frase. Ele lembra dessa frase. Tudo que o mundo preza, despreze. Tudo que o mundo despreza, preze. E ele sabe que o mundo despreza leprosos, né? E ele também desprezava leprosos, de uma certa forma. Então, o que acontece? Ali, movido pelaquela emoção intensa, ele desce do cavalo. Desce do cavalo e vai ao encontro do leproso. E ele, vencendo toda aquela repulsa, abraça o leproso. Ele abraça o leproso. Aí ele pega no alforje, assim, do lado da cintura, né, que estava ali um saco de dinheiro, coloca na mão do leproso. Depois ele beija a mão do leproso. Beija a mão do leproso, né? Se emociona, sobe no cavalo, uma coisa quase assim, muito rápida, né? Mas muito intensa essa experiência, né? Muito intensa. Sobe no cavalo e começa a galopar, o cavalo começa a andar, daí ele começa a sentir, aí ele fala, foi uma das experiências mais extraordinárias e marcantes de toda a vida dele. E ele relata que ele começa a sentir que nas veias dele corria um mel e que no coração dele floriam milhões de rosas. Ele consegue se elevar tanto, ele falou, foi a experiência mais transcendente e mais maravilhosa que ele teve em toda a vida, que ele conseguiu transcender aquela impressão que ele tinha, né, com relação aos doentes, aos leprosos. E a partir desse dia, ele começa, né, a tratar os leprosos, abraçar os leprosos, amar os leprosos, né? Então ele conseguiu sublimar esse sentimento, né, de nojo, de repulsa. E aí essa parte da vida dele, né, cuidando dos leprosos, passa a ser algo muito de muita satisfação, de muito amor, né? Porque ali ele o olhar, né, ignorante, o olhar preconceituoso, o olhar que condenava, foi dissolvido pelo amor. Então, essa experiência é uma experiência movida pelo amor. E, nesse sentido, o amor é a graça. A graça é o amor em ação. Ok? Então, é isso. Né? Isso nutriu São Francisco. Isso nutriu. Né? Que é o amor também de Cristo. Né? O amor universal. Não é um amor direcionado a uma pessoa. Né? É o amor que é chamado ágape. Né? Um amor universal, um amor totalmente acolhedor e incondicional, né? Então, quando a barreira da ignorância caiu, né, que São Francisco sobe no cavalo, ele sente toda a realidade como ela é, inundada de amor, né? Inundada de graça. Então, aí, a partir daí, ele começa a sentir, não merecedor da graça, mas um só com a graça. A barreira da separação foi quebrada. Isso também pode ser descrito como uma iluminação, né? Um despertar. Ele despertou para a realidade amorosa, né? Totalmente ilimitada, plena. Né? A partir daí não existe mais medo. Né? Porque, inclusive, ali na aproximação com leprosos, existia o medo da doença. Concorda? Medo de pegar a lepra. O medo, né? Então, de se dar ali com aquelas pessoas, eu vou me tornar como um deles. E aí, quando quebra isso, ele fala: olha, eu sou um leproso. Né? O que meu pai
me deseja, o que meu pai quiser que eu seja, eu vou ser. Eu não tenho restrições. Então, o que acontece? A grande rendição, né? Na grande rendição, ele, então, sente os efeitos da rendição, né? Que é essa descrição da experiência mística. Isso é uma grande experiência mística, né? Que ele teve. Aí a ideia vem: será que poderemos usar como analogia em busca de abraçar tudo que por ato ou ignorância desprezamos? Se houver uma intenção, como você mesmo falou, Déia, eu tenho que me aquietar, ou eu tenho que abraçar tudo que desprezo, né? Se partir da mente, né? Porque a mente, ela é a grande titular da barganha. A mente sempre quer saber o que ela vai ganhar em troca, né? Então, se a gente buscar essa questão aí, eu vou acolher aquilo que eu desprezo, sempre vai ter aí talvez um resíduo de segunda intenção, porque isso é uma vontade que está partindo de você. Quando o Francisco confessa para Cristo, para Deus, para o absoluto, seja lá o que for, que ele não consegue superar o nojo do leproso, então ele está afirmando que não consegue abraçar o que ele despreza. Ele está afirmando: eu não consigo abraçar o que eu desprezo. E aí ele ouve isso. Então não é ele que, vamos dizer assim, que decidiu, né? Isso não partiu dele. Vou fazer assim, entendeu? Um momento só, gente. Deixar vocês pensando um pouco, né? Então, olha, ideia, não tem como, né? Barganhar, não, sabe? Ah, eu vou fazer isso, tá? Vou fazer isso espertamente, né? Tem uma história também bem interessante, né? De um comerciante hindu que os sacerdotes, né, diziam para ele: olha, se você estiver pensando no nome de Deus no momento da sua morte, você estará no paraíso. Vocês conhecem essa história? Conhece, Lili? Eu já contei aqui em secções passadas, mas para quem não conhece, né? Ele colocou o nome de um filho de Krishna e de outro de Rama. E aí ele falou: pô, então sempre eu vou estar lembrando desses nomes de Deus, né? E aí o Krishna e o Rama, toda hora ele chamando Krishna, Rama, vem, não sei o quê. Lá. Aí um dia, ele era comerciante. E aí os meninos cresceram, ele colocava os meninos para tomar, né, para ajudar ele na loja. Então, às vezes, o Krishna ficava lá, o Rama ficava lá, ele ficava lá. Um dia ele ficou doente para morrer. Aí, nas portas da morte, né, ele estava bem sonolento, abriu o olho e viu o Krishna e o Rama do lado dele. Aí ele falou assim: ué, o Krishna está aqui? Ah, tô aqui, pai, com você. Rama está aqui, tô aqui. Aí ele falou assim: mas quem que está lá na loja? E morreu. Entendeu? Então, a preocupação é o seguinte: ele quis fazer um truque, né? Ele queria dar um,
um Tomé, vamos dizer assim, na, na vida, né? Então eu vou dar um jeito aqui de falar, pensar sempre em algum nome de Deus, etc. Mas aí, tiro saiu pela culatra. Então, essa situação de querer estar no controle, né? Quando o São Francisco está fazendo aquilo, ele não quer estar no controle. Ele fala, eu não consigo estar no controle. Eu estou entregando, eu não sei como fazer. Eu sei que isso não é o que eu gostaria. Eu sei que isso não é o correto, né? O que eu desejo, o que eu sinto, né? O que eu sinto, aliás, né? O que eu sinto é o contrário. Eu não gostaria de estar sentindo isso. Fala, dona. Diga, dona. Então, Maurício, às vezes não tem nada a ver, às vezes, ou pode ter a ver, mas eu me identifico um pouco no que eu estou conseguindo compreender aqui, Hum, fazendo uma observação do que eu percebo, né, do que eu vivo, diga. no cotidiano. Hum. Assim, eu venho sentindo a sensação é, e até chego a afirmar às vezes. Aonde você vai chegar? Tá rodeando muito. Tá rodeando muito. Vai direto ao ponto, por favor. Me sinto um idiota. Vai, manda ver, manda ver. Me sinto um idiota, não saber, não sentir Deus, não sentir o inominável, né? Que nem você disse da última vez, no último satsang. Então eu venho afirmando isso, apesar de que, mesmo sabendo que pode não estar certo também a afirmação, né? Não, eu não estou entendendo, não estou entendendo. Seja mais claro. Do mesmo jeito que assim, a compreensão que eu tenho é que São Francisco não se sentia merecedor da graça, Hum. da, da paz, da bem-aventurança, Bem-aventurança, certo. assim, que ele estava sentindo, que ele estava, vamos dizer assim, recebendo, né? Algo que ele não merecia. É, Ok. então, eu não Mas tenho nessa essa, situação que você está trazendo, qual eu que não, é a semelhança é, disso? eu não tenho a bem-aventurança Certo. atual que ele tem, né? Sim. Mas, mas eu me identifico na questão da sensação assim da impotência que você falou. Eu, pelo menos isso, acho que já um Então, aí isso pouco já já é um início, né? É um início de um reconhecimento, né? Essa impotência, ela é em relação à realidade, não em relação às coisas práticas da vida, né? As coisas práticas da vida, você vai correr atrás, vai trabalhar, vai batalhar, né? Você não vai ficar inerte em relações, né? Não, não é isso, tá bom? Até esclarecendo para você e para todos, os franciscanos trabalhavam, né? O franciscano não ficava lá esperando cair do céu. No início da ordem, eles não eram nem pertencentes à igreja, eles eram uma ordem, né? Fundada por Francisco, mas não era, chamavam-se entre si de irmãos, né? Mas eles começaram no início a pedir mantimentos, pedir esmola para as pessoas. E depois, por intervenção do bispo, né, Guido, que esclareceu Francisco, o pessoal aqui já é pobre, vocês vão lá pedir comida, vai deixar o povo mais pobre ainda. Então, meu, não, não dá para fazer isso. E aí caiu a ficha dele. Ele falou: não, então nós vamos ter que trabalhar. Então, os franciscanos trabalhavam, ajudavam na lavoura, né? Ganhavam o seu dinheiro, traziam para comprar comida para eles e
para ajudar as pessoas ali que eles estavam em torno dele. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A parte que a mística não é fantasia, tá? O misticismo não se trata de fantasiar a vida, de ser imaturo em relação à vida, né? De ser irresponsável em relação à vida. Então, nós vamos pedir esmola ao povo que me sustente, porque eu estou aqui sentindo essa bem-aventurança e estou rezando para vocês aí e está tudo certo, né? É uma atitude egoísta. Então, a atitude responsável é: eu vou trabalhar para me sustentar e ajudar os outros, tá? Então, isso inclusive, nos mosteiros budistas, isso foi desde o início também, né? Eles pararam de esmolar, porque eles faziam isso também, e começaram a produzir dentro do próprio mosteiro, tudo, para a própria subsistência. Então, os monges não eram pessoas dadas à preguiça, né? Não vou fazer nada, tal. Inclusive, tem uma história de um mestre chamado Pai Chang, né? Um mestre do Zen, e que ele estava com muita idade, e ele sempre trabalhava na horta, limpando as coisas, tudo. E aí, ele estava com muita idade e dificuldade de fazer isso. E os discípulos, vendo isso, esconderam dele os instrumentos, os materiais, a enxada, vassoura, esconderam para ele não trabalhar. Aí ele levantou, olhou em volta, viu que os utensílios dele não estavam lá, ele entrou no quarto, se trancou e ficou lá. Aí chegou a hora da refeição, ele não apareceu. Aí chegou a hora da outra refeição noturna, não apareceu. Daí os discípulos ficaram preocupados, os alunos, e foram até ele. Ele falou: mestre, o senhor não vai comparecer aqui, né, às refeições? Ele falou assim: um dia sem trabalho, um dia sem comida. Tá vendo o que é a responsabilidade de um cara desse? Quanto mais lucidez, mais você vê como é. Então, não é você ou qualquer um aqui virar um contemplativo fora do mundo, né? Para os outros sustentar você, esse sentido, tá? Não é isso. Então, para a gente dividir o que é misticismo e o que é fantasia, né? A questão que você traz, dona, de realizar ou não realizar, eu vou me socorrer aí do texto que a Lili trouxe, do Ramakrishna, né? Que é aquela condição de que, se Deus não se revela, é pela vontade dele. Eu não quero conhecer a Deus, eu não quero ter essa presunção, essa pretensão. Se ele quiser, ele se revela para mim. Então, e ele trata Deus como mãe, né? Se a minha mãe quiser, ela se revela. Não quero exigir nada dela, entendeu? Então a gente começa também a fazer uma barganha com o divino, né? Se o divino se revelar, eu acredito nele. Se ele não se revelar, eu não acredito. Entendeu? Então, é aquela coisa do que o Cristo fez no deserto também, né? Que o demônio, ou seja, o ego, chega para ele e fala: se atira desse penhasco, que o teu pai lá no céu vai mandar os anjos recolherem você na queda. E o que Cristo fala? Eu não vou pôr meu pai à prova. Tá? Por quê? Porque eu não estou querendo barganhar nada com ele. Eu não quero nada. Então a atitude de São Francisco não é essa. A atitude dele não é de exigir alguma coisa, sabe? Então é nesse sentido. Fala, dona. A impotência aumentou mais, mano. Mas é isso, a impotência no bom sentido. Claro, no No sentido bom sentido, a impotência não é eu gostaria de ser potente, não sou, né? A impotência é no sentido de a minha vontade
a minha vontade em termos universais, existenciais. Não estou dizendo a minha vontade de trabalhar, de ter energia, de produzir, não é nada disso. A minha vontade em termos existenciais é nula diante da sua, da vossa, né? Seja feita a vossa vontade, é nesse sentido de impotência que eu trago, né? Que não eu, né? Mas que esses exemplos, né? Esses exemplos estão trazendo, né? Esse tipo de impotência de São Francisco chegar ao ponto de dizer, como eu resolvo isso? Eu não sei resolver isso. Eu não sei resolver essa situação. Eu gostaria de chegar perto de um leproso, não consigo, eu não sei resolver. O que que ele pede? O que que ele fala? Ele entrega essa questão. Resolve, por favor, isso. Está acima das minhas forças. Eu estou dentro de uma limitação. Então, eu entrego essa questão à tua vontade. Você decide, entende? Você vai decidir. É isso. Maurício. Oi. A questão do trabalho eu não entendi muito bem, mas eu queria falar uma outra coisa. Hum. Não, o trabalho é o seguinte: ninguém vai sustentar você. Você tem que trabalhar e ganhar o seu pão. Mas isso eu faço todo dia. Não Então, tem... mas eu estou falando para você que isso aí é o comum, é o normal. Isso aí tem que ser assim, né? Isso eu estou dizendo para nem passar pela sua cabeça uma coisa assim, eu vou agora me isolar, eu vou. Não é por aí, entendeu? Agora que eu não estava pensando nessa questão do isolamento, apesar que já passou várias vezes durante a É, vida. é por isso que eu falo. Mas até que atualmente não. Estou até. Não, então se passar de novo, você já está dado o recado aí. Tá certo. Vai, filho, vai. Pois é, né? Mas é aquela hora que eu falei que eu me sinto mais impotente ainda na questão até da comunicação, porque eu acho que eu não sou muito bom para comunicar às vezes, também parece que quando sente muito aí que não sai direito as palavras. Tem problema. Mas, é, eu acho que não é só, não basta ter maturidade, acho que tem algo que os Então, mas veja bem, Dona, o que que acontece com você? Você agora vamos falar uma coisa. Ouve o que eu vou falar. Ouve o que eu vou falar. Esses são comentários, né? Está fazendo comentário. Eu acho que eu não estou ainda preparado para falar. Eu acho isso. Então, o que que é isso? Comentários, né? Esses comentários são mentais, né? Então, por exemplo, a gente está aqui desenvolvendo esse tema, aprofundando esse tema e tal. Maurício, eu tenho uma dúvida sobre esse tema. Eu quero saber isso aqui em detrimento daquilo. O que significa isso e isso? Mas se você se envolve com esses comentários, eu já fui assim, agora não sou, as coisas são assim e tal, isso fica numa zona, vamos dizer assim, cinzenta, é, de assim, de rodopio, né? De ficar num círculo, né? Então, eu tenho uma obrigação, dona, de falar para você não se entregar esse tipo de comentários, né? Eu estava assim, agora eu estou assado, e aí tal, tal, tal. Porque quando você fala, quando você quer falar, né? Ou eu vou te ajudar nessa comunicação, né, que você está falando. Eu não sei me comunicar, tal. Então, quando você formular uma pergunta direta, né, que não venha junto com os comentários, porque esses comentários
você deve deixar eles de lado, tá? Eles não servem para nada, né? A não ser que você coloque dentro de um contexto que vai esclarecer alguma coisa para você. Mas eu também tenho uma situação aqui que eu gostaria de esclarecer coisas para você ou para quem quiser, né? Dentro do que está sendo falado ou não, mas dentro dessa vertente, né? Porque se não servir para isso, não serve para nada, entendeu? Então, tô olhando você assim, ah, de uma forma muito direta e falando com amor para você, né? Olha, aonde vai chegar esses comentários? Aonde vão chegar? Né? Dentro do que a gente está falando. Vai ser esclarecido alguma coisa para você? Não vai, né? Então é uma coisa, como você trouxe, né? A questão da narrativa, da comunicação, da fala, né? Dentro da sua cabeça, você vai organizando. Ah, não, é isso aqui que eu tenho dúvida. Isso aqui realmente é a minha dúvida. Vou colocar. Aí você coloca. Né? Por quê? Porque senão vai surgindo comentário que não te vai esclarecer nada. Eu gostaria que você realmente ficasse esclarecido, né? Sentisse esse esclarecimento acontecendo em você, né? Entende? Sim, eu vou até rever o vídeo, né? Fica gravado, aí eu escuto novamente. É isso aí. É com muita. Ó, eu só tenho que ser verdadeiro com você. Não posso ficar aqui tendo, né? Usando meias palavras, né? Então é isso, ó. O que eu sempre noto é, às vezes você quer comentar tal, mas você não tem algo direto, né? Então procura ver algo direto. O que que me incomoda, né? O que que eu gostaria de, que dúvida que eu tenho, que sofrimento que eu tenho, né? O que que eu gostaria de ver dissipado, o que que a gente aqui nesse diálogo, né, com a sanga, o que que a gente pode beneficiar você ou todos aqui, né, qualquer um de nós, com essas falas, né, de uma maneira direta. O que que pode trazer isso para mim? Para não também ficar naquelas elucubrações, né? Tanto de mim também, da minha parte também, né? Se eu conto uma história, é para essa história atingir vocês em cheio. É para vocês começarem a vivenciar isso, sentir isso. Todas as histórias que estão aparecendo não foram é, programadas. Hoje mesmo eu falei para a Lili, ó, eu não sei nem do que eu vou falar, né? Então isso vai surgindo. Cada história dessa ou fala dessa, a intenção é que atinja vocês, atinjam de uma forma intensa, que vocês consigam viver a experiência direta. Então, fora disso, né? Fora dessa coisa intensa, para vocês viverem isso, como a Leite falou, nossa, muito forte isso. É assim que tem que ver. É assim que tem que vivenciar. Então, tudo que for um pouco assim fora desse contexto, eu vou tentar trazer de volta para esse contexto. Beleza, gente? Beleza, Dona? Beleza, mas 10 palavras que saem da boca não consegue falar o que a gente sente às vezes. Entende? Então, o que eu falei não foi passado, do que eu estou sentindo. Então, é nesse sentido a impotência que eu estou falando. E até mesmo as palavras não conseguem dizer a realidade no que tange o sentir. É isso que eu Você digo. quer transmitir alguma coisa que você sente, é isso?
eu acho que teve uma compreensão bacana na questão do texto que a Lilian compartilhou e você até fez o satsang, né? O último. Sim. Acho que aquilo ali mexeu bastante. É nesse sentido que eu estou querendo comunicar aqui, expressar. E a aceitação dessa impotência, ou se você quiser colocar outras palavras, acho que você é mais assertivo, Maurício, mas eu estou tentando da melhor maneira possível colocar que aquilo ali foi muito bacana e é isso, acho que é onde eu Mas- consegui chegar, perceber isso aí. Então, mas é tipo, você tá Nada, trazendo. Hã? não tem como fazer nada. E, e não tem como apertar o botão de saber o que é Deus agora, saber a verdade agora. Não, então eu estou vendo o satsang agora como um fluxo, um rio, mas eu não sei onde vai chegar e nem adianta também querer saber, mas ao mesmo tempo uma tranquilidade bacana, uma paz, é isso. Tá bom, então. De boa, Dona. É isso aí. Beleza, filho. É isso, gente. Bom, a gente chegou até aqui. A Déia também trouxe uma sugestão aqui, né? Para a gente também abordar um pouco. Ah, como enxergar os conflitos ou deixar de criá-los, né? É isso, Déia? Tem uma linha muito tênue, inclusive trazendo também o exemplo de São Francisco, né? São Francisco, ele tem, assim, uma, uma senhora, né, que eles chamam, que ele adora, né, que ele ama. Só que isso, se for falado de uma maneira displicente, vai parecer outra coisa, né? E ele é devoto dessa senhora, né? Que ele fala, essa senhora é a pobreza, né? E aí a gente tem que ter cuidado com esse tipo de colocação, né? A pobreza, nesse sentido, eu entendo como um despreendimento, né? E não no sentido de adorar a escassez das coisas, né? Ah, eu gosto de passar fome, ah, eu gosto de me sentir mal, eu gosto de não ter o que vestir, eu gosto de não ter o que comer. Isso aí já é sadismo, né? Ou não é bem sadismo, é aquele contrário, né, Lili? Masoquismo. Masoquismo. Aí, mano. Então, é muito tênue essa linha. E quando a gente fala, por exemplo, se a gente fala para a Deia, né? Como que é para fazer isso? Haja sempre com grande humildade, né? A humildade não é você se anular, não é você ser passiva, ser boba dos outros, deixar todo mundo passar por cima de você, né? Abaixar a cabeça para tudo. Isso não é ser humilde. Então a gente tem que esclarecer as situações, né? Isso também é um caminho do meio, né? Porque qualquer situação um pouco mais acima disso passa a ser arrogância, passa a ser prepotência, passa a ser ignorância. Tem como é algo no fio da navalha, essa humildade tem a ver com lucidez,
tem a ver com esclarecimento, tem a ver com posicionamento, né? É estranho você falar em humildade e posicionamento, mas não é um posicionamento em seu nome, no nome daquilo que você pensa, das razões que você adota, da sua verdade própria. Você não está defendendo a si mesma, entende? Então, essa humildade era uma humildade universal. Ela não é uma humildade de alguém. Não é uma humildade para ser demonstrada na praça, né? Agora, essa humildade é de reconhecer a fragilidade, de acolher a fragilidade e agir com força. Reunir a sua força e agir, né? Como evitar o conflito? Sendo humilde de reconhecer que o conflito nasce da sua fraqueza, não da sua força. O conflito nasce quando você quer impor aos outros a sua própria fraqueza, que todo mundo tem que aturar a sua fraqueza. Todo mundo tem que aceitar a fraqueza sua. Tem que engolir a sua fraqueza, num gesto de prepotência. Primeiro, eu mesmo reconheço a minha fraqueza, eu mesmo lido com ela, e eu mesmo evito conflito usando ela como arma. Porque o conflito surge quando você usa a sua fraqueza como arma. O outro é obrigado a me aceitar porque eu fui espezinhada, porque me trataram mal, eu fui vítima de injustiça, etc, etc. Se coloca como vítima. É querer que o outro te engula como vítima. É você colocar a sua questão, né, de vítima na cara do outro. Jogar, vomitar a seu entendimento, a sua colocação como vítima na cara do outro. Então, a humildade de não agir com prepotência nesse sentido. Isso é ser prepotente, né? Quando você se coloca na posição de vítima, você não está sendo humilde. Nós não estamos falando de humildade, nós estamos falando de prepotência. Neste caso, seria mais um confronto do que conflito. Exatamente. Bom, o confronto com um conflito, Leide, quer abrir o microfone e falar um pouco disso? Ô, Maurício, é Oi, que eu acho que tem uma diferença grande entre o confronto e o conflito, né? diga. O conflito, às vezes, eu acho que ele existe, acaba sendo, assim, uma questão até normal do dia a dia, mas quando você confronta as coisas, Hum, a, o que você vive, qualquer ideia, eu acho que ela se torna prejudicial, hum. entende? Olha, para mim, confronto e conflito é sinônimo. É a mesma coisa. Eu acho que você está querendo dizer, por exemplo, que surgem situações, não vamos chamar de conflito nem de confronto, situações é, onde um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Tensão, ótimo, dona, ótimo. Situações de tensão, né? De desconforto, de antagonismo. Vamos colocar essa palavra antagonismo, quer dizer, um quer uma coisa, outro quer outra. Tá? O conflito é quando essas duas ideias, uma bate na outra. Uma entra em confronto ou conflito com a outra, em atrito com a outra. Entendeu? O conflito e o confronto e o atrito, eles são ações. Eles têm uma ideia de ação. Você está fazendo alguma coisa e o outro também. Então, isso é um confronto, é uma briga, é uma luta, certo? Isso não é a tensão dos, dos desejos. Por exemplo, eu quero uma coisa, você quer outra. Você está falando da loja, eu acho, né? Por exemplo, um quer um preço, outro quer outro preço, né? E aquilo lá pode pôr em risco o negócio, fechar a venda, por exemplo. Então, nós vamos ceder de um lado, o outro cede do outro, até um limite de conseguir ceder, até o outro, e aí chega, isso chama-se antagonismo, né? Eles surgem. Cabe a nós dissolver os antagonismos, nos
responsabilizar pelo antagonismo? Não, né? Quando você começa a viver o antagonismo para tentar resolver e se sentir responsável por aquilo que não tem nada a ver com você, você começa a sofrer, né? Por exemplo, Leide, tá me ouvindo, né? Tô assim. Leide, eu não tô gostando do que X pessoas, né, que tenha um cargo de chefia lá na empresa, na sua empresa, não estou gostando do que ele está fazendo. Então, você fala para ele isso, para ele mudar aquilo lá que ele está fazendo que eu não estou gostando. Beleza, Leite? Aí você se sentindo responsável, abraçando isso, essa causa, você vai lá brigar por mim, entre aspas. Então, isso vai te causar sofrimento. Porque você não tem nada com isso. Aí você pode falar, olha, Maurício, eu gosto muito de você, mas isso aí cabe a você fazer, não a mim. Isso é começar a sair dessa zona de tensão, do antagonismo, saber dividir o joio do trigo, entendeu? Quando eu vou também tentar fazer até certo ponto, dentro da minha competência, entre aspas, né? Aquilo que não se refere à minha competência não tem nada a ver comigo. Porque daí você começa a carregar peso demais, coisa que não tem nada a ver com você, você acha que é obrigação sua. Não é assim, né? Então, isso na questão do dia a dia, nós estamos falando, né? Profissional e relacionamento, etc, né? E essa clareza, a gente está falando da humildade, né? Essa clareza, ela vem desse tipo de humildade, porque você, podendo falar isso, também é uma atitude de humildade, né? Porque você não está se sobrecarregando. Porque se você acha que tem que resolver tudo, é porque você acha que você tem que passar uma imagem para as pessoas que você é superior aos outros. Então não é humildade isso, entende? Eu sei os meus limites, eu sei que eu não preciso ser aprovada por ninguém, faço meu trabalho dentro daquilo que é proposto para mim. Aí você vai estar menos peso, menos, entendeu? Menos peso, agir com menos emoção em cima daquilo, no sentido da emoção de se sobrecarregar, tá? Então, essa humildade tem que ser bem entendida. Ela não é humildade de deixar o outro passar por cima de você. É a humildade de você reconhecer aquilo que está dentro do seu alcance e aquilo que não está. Então, é esse tipo de humildade de amor próprio. É uma humildade voltada para o amor próprio, porque é só no amor próprio você tem condição de espalhar esse amor de uma forma madura. Não adianta você espalhar amor de forma imatura, né? Metendo os pés pelas mãos, fazendo só coisa que vai fazer o outro sofrer, né? Uma criança não sabe amar de forma madura nesse sentido. Grita, pula, cai, né? Fica muito eufórica ou fica muito triste por nada. Então, essa que é a imaturidade, aquela oscilação intensa de sentimentos, né? Beleza, Leide? É isso? Beleza. Então tá bom. Certo, meus queridos? Podemos encerrar, então? Obrigado por terem vindo. Até o próximo satsang.